aqui nossa aula para quem depois poder assistir também. Então, pessoal, muito boa noite. Hoje a gente vai falar sobre estratégia de construção de faturamento crescente. E o que significa isso? Para quem é essa aula de hoje? Quando a gente fala em monetizar conhecimento, quando a gente fala em inovação, o que quer dizer? Inovação é para todo aquele profissional que sente uma agitação no seu interior, sabe que tem potencial para entregar muito mais, sabe que tem o desejo de realizar, sabe que inclusive Meu o quê? corpo está trazendo sintomas, está trazendo sinais de que muitas coisas precisam mudar. Então, para quem é essa aula hoje? É para toda aquela pessoa que sente uma insatisfação, que sente uma inquietude, que sente que muitas coisas estão borbulhando aqui, inclusive coisas fora estão acontecendo diferente, estão acontecendo já, e sabe que precisa mudar. Então, como identificar qual que é o meu momento de mudança, de fazer transição, que eu possa rentabilizar algum conhecimento meu? Então, a gente vem com uma sequência de aulas. No mês de maio, a gente falou sobre como identificar um produto para monetizar, como saber se eu sou expert, se eu posso fazer assessoria. A gente falou em como elevar o meu valor em relação a posicionamento, falamos sobre estratégias de captação e hoje eu vou falar sobre estratégia de construção de faturamento crescente. Qual que é o funil americano e alemão quando a gente fala em faturamento, em crescimento? Então, muito boa noite, Thalita, Patrícia, pessoal que está aqui no Insta também, prazer em falar com vocês. E eu vou compartilhar aqui com vocês qual que é a diferença do modelo que eu trabalho que tem a metodologia sistêmica. E o que significa isso? Tá bem? Então, é um bate-papo bem bacana saber também qual que é o teu momento aí, o que que você está vivendo. Compartilhe aí com o que você trabalha. Qual que é a tua profissão? O que você faz? Quem está aqui no Instagram, a aula está acontecendo aqui no Zoom, mas podem perguntar, fiquem à vontade que a gente vai fazendo esse bate-papo, tá bem? A Thalita trabalha com convites de casamento. Verdade, Thalita, coisa mais linda. Eu tenho paixão por aqueles carimbos, eu também uso com cera, né? Coisa mais linda, traz um toque todo especial, né? Então, quando a gente fala em profissionais autônomos, quando a gente fala em profissionais liberais, em empreendedores, em empresários, a gente fala em inovação constante. E não quer dizer que quem não é autônomo também não precisa de inovação. Eu fui 15 anos bancária. Eu trabalhei 15 anos em banco antes de fazer minha transição de carreira, há 7 anos atrás. O meu motivo de fazer transição de carreira foram os meus filhos. Eu precisava ficar mais tempo com eles, eu precisava de tempo de qualidade com os meus filhos, eu saía de madrugada e voltava de madrugada. Então, eu senti que precisava ter esse momento. E o mercado também teve essa mudança lá atrás. Há 15 anos coincidiu o meu desejo de fazer transição de carreira com a mudança de mercado. Então, isso impulsionou com que viesse situações que me favorecessem a fazer a transição de carreira. E isso eu falo para vocês. Quando tem um impulso externo, com um movimento interno de fazer mudança, as coisas acontecem. A gente sente que vai acontecer. A gente sabe que precisa acontecer a mudança. E a gente fica postergando. É ou não é? Todo mundo sabe quando precisa mudar. Todo mundo sabe quando a Patrícia de hoje já não se encaixa mais com a Patrícia de 20 anos atrás, que a Thalita de hoje já não se encaixa mais com a Thalita de 20 anos atrás, que a Simone de hoje já não é mais aquela de 20 anos atrás. Então, o primeiro pilar, que são essas projeções que a gente cria a respeito da mulher perfeita, da esposa perfeita, da profissional perfeita, ela não é mais a mesma de 20 anos atrás. Então, quando a gente começa com essa inquietude, o que eu preciso fazer hoje para essa nova mulher? Em vez de ficar na luta, na briga, na fuga, o que eu preciso fazer para me renovar na minha profissão, para fazer diferente e conseguir monetizar aquilo que eu amo fazer, aquilo que eu sou de melhor?
E o que eu vou trazer aqui é a metodologia F4, que é o que eu utilizo no meu dia a dia, é o que eu ensino para as minhas alunas, e ele começa com o primeiro pilar, que é a constelação familiar. Por que a constelação familiar? Porque ela vai identificar exatamente essas dores que me mantêm na projeção daquela Rafa de 20 anos atrás. Que foi exatamente onde começou para mim, que foi exatamente a minha virada de chave. Eu só consegui olhar para uma mudança na minha vida com leveza a partir do momento que eu fiz as pazes com aquela projeção lá de 20 anos atrás. Se eu não faço as pazes com aquela mulher, com aquela mentalidade que eu criei lá atrás, eu fico entrando em conflito com quem eu preciso e com quem eu desejo ser hoje. E com as mudanças que eu preciso fazer. E se eu não entro em conciliação com a projeção lá de trás, como que eu vou estar aberta e presente para perceber qual que é a minha missão de alma? Qual que é o meu servir? Para onde a minha alma brilha, a minha missão brilha? Entendem como é que funciona? Não existe eu estar presente hoje, estar em paz hoje para entregar o meu melhor, sem eu primeiro passar pelo autoconhecimento. Somente autoconhecimento profundo e ressignificar o modelo mental que eu vou conseguir fazer o meu melhor hoje e estar presente aqui. Então, o primeiro pilar começa com a constelação familiar. Quem aí não conhece? Quem que está ouvindo tanto aqui no Instagram quanto em casa, nunca ouviu falar em constelação familiar aí, diz eu. Que aí eu explico brevemente como é que funciona. Quem que não conhece constelação familiar? Ou quem já experimentou a constelação? A constelação, então, já fez, Patrícia? Ai, fantástico. A constelação familiar, ela vai identificar qual que é o bloqueio. A Ulu também, Gomes, né? Qual que é o bloqueio legal, show de bola. Qual que é o bloqueio? Qual que é a origem de um trauma? Qual que é a origem de um medo? Por que que eu não consigo olhar para frente? Deixa eu citar um exemplo, como eu estou trazendo do meu, de como é que foi minha virada de chave. Como eu fui bancária há 15 anos, eu estava com dificuldade em olhar para outras possibilidades quando eu saí do banco. E por que isso? Porque meu pai se aposentou bancário. Então, quando a gente vem de sucessão de profissões, será que essa missão é minha? Ou será que eu estou nesse lugar somente para ter aprovação, para receber um amor, para eu ser validada? Entende como é que funciona? Se a gente não consegue mais estar em paz naquele lugar, é que tem algo ali, se a gente começa a ficar inquieta. Se você já não tem mais aquela satisfação, não tem mais aquele desejo, não tem mais aquele impulso, tem algo ali na tua profissão que precisa olhar para você ficar em paz e poder seguir inovando ou virar página. E é isso que eu começo a olhar para todas as minhas clientes. A tua profissão está olhando para a tua missão de alma? E se não está olhando, qual que é o outro lugar que te faz entrar no lugar de inovação? Esse é o primeiro pilar. Faz parte do teu mapa de personalidade? Se sim, show de bola. Aí a gente começa para o segundo pilar, que é, eu vou compartilhar aqui com vocês, quem está aqui no Zoom vai conseguir me acompanhar. Quem está em casa vai conseguir só me ouvir como é que acontece a construção do faturamento, tá bem? Deixa eu compartilhar aqui, então, qual que é o segundo pilar quando a gente fala em construção. Gente, eu falo construção e essa palavra é algo que eu gosto muito de utilizar, porque tem muita gente que fala em pílula mágica, em faturamento rápido, e não é assim, não existe isso. Sinto muito quem acha que existe uma fórmula mágica. Não existe. Não existe. Eu vou compartilhar aqui com vocês que estão aqui no Instagram, para vocês também verem o que eu vou falar agora. Esse aqui é um mapa, tá?
da estrutura da mentoria F4 quando a gente fala em construção de faturamento. O que significa isso? A mentoria F4, ele se baseia em 4 pilares que eu trabalho de forma individual. O primeiro dele, a gente identifica qual que é a tua mentalidade. Lembra que eu falei da constelação familiar? Começa por aqui. Como eu desbloqueio a minha autoridade? O que está enroscado lá nas minhas feridas emocionais que me impedem de eu me posicionar, de eu falar do meu próprio valor? Então, começa sempre por esse primeiro pilar aqui. O segundo pilar, eu ajudo a identificar qual que é o teu mix de produtos. Como assim? Qual que é o teu melhor público? Qual que é a tua melhor promessa tangível? O que significa tangível? Clara, com que as pessoas conseguem, quando chegam no teu Instagram, conseguem identificar. Por que que eu preciso da Thalita? Por que que eu preciso da Flávia? Por que que eu preciso do André? Entende? Então, tem que ficar claro. E aí eu ajudo a fazer um plano de ação. Quando a gente começa a identificar o mix de produtos, que é o que eu ajudo vocês a fazerem de forma individual, por exemplo, essa aqui é uma cliente que ela chegou do zero faturamento. E na primeira mentoria dela, já alcançou 9 mulheres, que deu um faturamento de R$ 9.000. Então, a partir do momento que você começa a identificar, e eu faço isso junto com você, aí a gente entra para a estrutura e para os funis de captação. Entendem como é que funciona? Então, na mentoria F4, de forma individual, eu entro com vocês nesses 4 pilares. Como desbloquear a sua autoridade, a mentalidade, para daí sustentar cada um dos outros pilares. O produto, a estrutura do produto e funis de captação. E hoje a gente vai falar a respeito da estratégia da construção de faturamento. A partir do momento que escapou aqui no suporte, né? A partir do momento que você entendeu, beleza, como que eu vou conseguir monetizar o que eu faço? Aí a gente começa pela estratégia. Gente, e vão perguntando as dúvidas, como que acontece no dia a dia de vocês, tá? É bem importante eu saber como que vai chegar essa consciência que eu tô trazendo aqui para vocês. Até 2 anos atrás, como que eu fazia? Como que as pessoas, na grande maioria, fazem? A estratégia de construção de faturamento geralmente começava de qual forma, que era como eu trabalhava também. Antes de eu saber dessa construção, eram aulas gravadas, eram 20 stories por dia, eram 7 posts por semana, eram lives sequenciais onde você vendia no último dia. Essa era a forma que eu trabalhava e que a grande maioria trabalha no digital, quando deseja ter um faturamento. Qual que é a grande virada de chave? Essa forma antes, que a grande maioria continua fazendo hoje, é quando acontece o nosso burnout. Para mim foi quando aconteceu isso. Foi quando a minha chave de mudança, o meu desejo de mudança, que foram os meus filhos, já não estava mais dando certo. Por quê? Essa sequência de lives, ela exige uma construção de conteúdo muito grande. É ou não é? E você não precisa ficar escravo do digital para que as coisas funcionem. Hoje, como que acontece? O modelo americano mais alemão, ele vem através de uma rotina lucrativa. Então, eu utilizo 3 funis. 3 funis de captação, que é o que eu ensino para minhas alunas, que a gente começa pelo primeiro passo que eu falei a respeito da mentalidade. O segundo passo, eu ajudo a identificar qual que é o teu melhor público, qual que é a tua linguagem para você conversar, como que isso acontece. E aí a gente vem para a parte de venda. E venda, gente, são raras as pessoas que sabem vender. A gente não sabe vender, é ou não é? E aprender essa linguagem de captação, aprender a linguagem de você conseguir se conectar com as pessoas,
e oferecer sem ter vergonha de entregar o teu valor, inclusive aumentar o teu preço ou cobrar o valor justo. Inclusive hoje, eu estava conversando com uma cliente hoje de manhã, e ela disse, Rafa, eu até pouco tempo fui aquela pessoa que eu tinha medo de dizer o meu valor. E às vezes as pessoas iam embora do meu consultório e eu não conseguia dizer que estava na hora dela pagar. E a cliente ia embora e muitas vezes eu não cobrava e tinha vergonha de cobrar. Quem que já passou por isso? Com receio de cobrar o seu valor? Quem que já passou com a sensação de que encerra o dia e fica com aquele sentimento pesado de que entregou demais e recebeu de menos? Compartilhe aí comigo. A Bruna. É leve ou é pesado? Quando você encerra teu dia com aquela sensação de que você recebeu menos daquilo que você merecia. Compartilha aí. Também não consegue cobrar? Então, Patrícia, por isso que é fundamental passar primeiro pela constelação familiar. Quando a gente tem esses pesado demais, né, Bruna? Quando a gente tem esse peso de cobrar, o que acontece? O quanto que eu estou conectada com o meu próprio valor? E não é só isso, não é só sobre estar conectada com o próprio valor. É sobre você saber e ter clareza da tua estrutura. Gente, o posicionamento não é só sobre você não conseguir cobrar. Quando a gente trabalha posicionamento na mentoria, ele funciona e tem maior fluidez também a partir do momento que você consegue ter estrutura do teu negócio. Muda completamente, que é o que eu ajudo na mentoria, a estruturar e trazer fundamento para o teu conhecimento. Muda completamente a tua entrega. Quer ver algum exemplo super fácil de falar, de vocês verem? Não sei se vocês já viram que o Faustão ele tem coleção de relógios. Já viram isso? O Fausto Silva? E ele desfila com relógios de... Qual foi o último relógio que eu vi dele? De 3 milhões de reais. Relógio de 3 milhões de reais. Já viu isso? E o que que faz o Faustão ou tantas outras pessoas milionárias comprar um relógio de 3 milhões de reais? Respondam aí para mim. Todo relógio, ele não vai dizer a hora? Vai mudar a função do relógio se você pagar 30 reais ou 3 milhões de reais? Agora, o que faz uma pessoa pagar 30 milhões? Digam aí para mim. O que faz uma pessoa pagar 30 milhões de reais por um relógio, se tem relógio por 30 reais que vai oferecer o mesmo serviço? Já pensaram nisso? Respondam aqui para mim. O que faz as pessoas pagar alto valor por um produto ou serviço? O que faz? O pessoal está pensando, né? A partir do momento que eu entendo que aquilo que eu vou comprar, que aquilo que eu vou adquirir, status, sim, e compreensão do que vai me servir, de como que eu vou me sentir utilizando, vai resolver algo para mim? Se vai resolver algo para mim pontual, se vai me satisfazer, a pessoa ela vai pagar pelo valor. E o que que vai diferenciar isso? Como que eu vou chegar nesse valor? Sentir-se poderoso? Sim. Mas a pessoa se sente poderosa de que forma? Ela vai fazer a compra com o maior prazer a partir do momento que ela entende que aquilo que você está oferecendo traz uma solução para ela. A partir do momento que eu começo a compreender exatamente isso, pelo prazer,
prazer, sentir-se poderoso, tudo que está relacionado à sobrevivência e a ego, no sentido de poder, é o que as pessoas mais vão se conectar. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que eu vendo para a pessoa um produto ou um serviço que vem de encontro a uma necessidade básica dela, ela vai se conectar. Ela vai se conectar com você. Entende como é que funciona? Monetizar o teu produto ou o teu serviço vem de encontro a, primeiro, reconhecer qual que é a estrutura que vai se conectar com uma necessidade básica do teu cliente. Deseja prazer, deseja sentir-se poderoso, mas para chegar nesse lugar, o que que ele precisa? O que que eu preciso fazer? E é isso que a mentoria ajuda a estruturar. Ajuda a estruturar o teu conhecimento. E hoje a gente está falando aqui de modelo americano para ter uma rotina lucrativa. E eu prometi para vocês que eu vou entregar 3 funis, que é o que eu utilizo no meu dia a dia e é o que eu ensino para as minhas alunas, né? Então, vamos lá. Como funcionam esses 3 funis? A partir do momento que eu identifiquei qual que é o desejo do meu cliente, qual que é o problema que ele deseja que eu consiga me conectar, o primeiro funil de captação. Beleza, Rafa, o meu objetivo é faturar 10 mil por mês. Agora, se você diz para mim, Rafa, meu objetivo é faturar 20 mil por mês, 30 mil por mês, a gente constrói. Por isso que eu falo em construção, porque não é uma pílula mágica. De 10 a 20 mil é um faturamento, de 20 a 30 mil são outras ações. E esses 3 funis, como é que eles agem? Eu ensino a você a fazer prospecção orgânica, que é como que eu vou utilizar uma copy, como que eu vou utilizar uma chamada de ação para o cliente, onde conecta de verdade, onde a pessoa consegue se conectar com aquilo que ele precisa. Então, primeiro é a prospecção ativa orgânica. Como que eu faço isso? É isso que eu ensino na mentoria também. O funil 2, que é a venda de um workshop temático. Esse funil 2, ele vai construir um caixa rápido para a tua empresa. Esse caixa rápido ele vai ajudar para a tua empresa pagar as contas básicas, vai ajudar você a fazer tráfego pago. Você, a partir do momento que começa a identificar o que que eu posso oferecer, por isso que é tão importante ter um mix de produto, onde o cliente ele vai ter uma rotatividade de valores, ele vai construir um caixa rápido para a tua empresa. Então, como que eu faço isso? Todo mundo tem algo para ensinar. É ou não é? É impossível alguém não ter algo para ensinar para outra pessoa que vai fazer com que a outra pessoa dê saltos de conhecimento dentro daquilo que ela já fez. Então, o funil 2, eu faço lives semanais para oferecer um workshop que no final daqueles 30 dias, no final do mês, toda semana eu ensino algo prático para a pessoa. Toda semana eu faço uma live, não mais uma sequência de lives. Uma live semanal é o suficiente, onde a pessoa vem, aprende algo na prática e coloca já no seu dia a dia como que consegue tornar aquilo rotativo, tornar essa consciência de maneira com que ela possa utilizar no dia a dia. E no final da 4ª semana, o que que você vai realizar? Você vai realizar o high ticket. O que que é o high ticket? É um produto de alto valor, que é um acompanhamento que você vai entregar para a pessoa. Então, qual que é o primeiro funil? O primeiro funil é fazer a prospecção ativa, que é o que eu ensino como que você faz a prospecção ativa. O segundo funil, você vai realizar as lives semanais de algo prático, de algo que ela consegue resolver na vida dela, de algo que você ajuda a pessoa a dar saltos de consciência. E vender um curso, vender uma mentoria no final. Deixa eu citar um exemplo aqui, para ficar bem mais fácil de vocês visualizarem.
No mês passado, deixa eu compartilhar aqui com vocês. No mês passado, a gente fez uma sequência de lives, certo? E no final da sequência de lives, a gente fez um workshop sistêmico da construção da riqueza. E esse workshop sistêmico da construção da riqueza vai repetir no dia 27 de julho. O que aconteceu nesse workshop de constelação, de construção da riqueza? A gente trabalhou, deixa eu mostrar aqui para vocês. Nesse workshop da construção da riqueza, a gente trabalhou pilares. Estou compartilhando aqui com vocês. A gente passou pelos 3 pilares de como acontece a jornada da criação da riqueza, da reconstrução do modelo mental. Então, eu ensinei para vocês qual que é a lei da crença, qual que é o ponto de partida. A gente passou em como aplicar as leis da mente, né? Que é o que eu realizo na constelação familiar. Então, no workshop do mês passado, inclusive a gente trabalhou qual que é o plano 333, a lei do vazio e da prosperidade. Essa aula foi dada no mês passado e todo mês eu vou repetir ela por alguns meses, porque ela é muito profunda. Eu faço exercício de constelação familiar, onde as pessoas conseguem identificar onde paralisam. Vocês sabem aquela frase de Napoleão Hill? A falta de dinheiro não é o problema, mas sim a falta de fé e de confiança na própria capacidade de criar a riqueza. Olha que forte isso. A falta de dinheiro não é o problema, mas é a falta de confiança na própria capacidade de criar a riqueza. Por isso que o primeiro pilar é a constelação familiar. Que aí depois a gente juntos vai fazendo passo a passo de como estruturar, de como vender, qual é o mix de produtos, como que você pode estruturar o teu conhecimento e quais são os funis de captação onde você vai efetivamente realizar a venda, quebrar objeções do teu cliente e inclusive fazer sessões de direcionamento. O que é sessão de direcionamento? É sessão onde você apresenta teu produto de maior valor para o cliente ou de uma sessão única para ele. Vocês estão entendendo como é que funciona a construção da riqueza? A construção do teu faturamento crescente? Quem aqui, diz para mim, já se sentiu impostora? Quem aqui já se sentiu com a síndrome da identidade órfã? Vocês sabem o que é isso? Já sentiram no dia a dia de vocês, quando vocês vão dar um passo, parece que volta 2? Medo de ser visto, medo de ser insuficiente para crescer. Ah, e se de repente as pessoas não saberem, não perceberem que não sei de tanto de tudo isso? Como que eu vou vender algo que eu estou passando por isso ainda? Inclusive em casa acaba gerando ciúmes e competição. E muita gente, inclusive, se nega para pedir ajuda, com medo de se sentir vulnerável. Quem que já passou por isso? Gente, a síndrome da impostora, que é essa síndrome do órfão, que a pessoa se sente sozinha, se sente abandonada, sente que só acontece com ela. Todo mundo passa por essa síndrome alguma vez na vida. A Cris falou que sim. Todo mundo passa alguma vez na vida por essa síndrome da impostora, a síndrome do órfão. É impossível você nunca se sentir assim. Todo mundo, uma vez na vida, se sente assim, e esse padrão ele repete e repete e repete. A síndrome da órfã
ou do órfão repete com frequência. Por que isso acontece? Porque a gente vem com um modelo mental de perfeccionismo. E muitas vezes a dificuldade em persistir faz com que acabe desistindo do teu sonho. É ou não é? Conta aí para mim. Quantas vezes você percebe que você vai dar um passo e acaba voltando dois? E acaba duvidando da própria capacidade, acaba duvidando dos próprios sonhos? Sabe quando verdadeiramente mudou? Quando verdadeiramente mudou essa síndrome da órfã? Quando eu tive acompanhamento. Sair da estagnação profissional é uma jornada de ressignificação, é uma jornada de mudança de mentalidade, é uma jornada de liberação emocional, primeiro, para mergulhar nas próprias raízes e identificar o seu próprio valor. Só a partir do primeiro pilar, que é você reconstrói a tua autoestima, reconstrói e identifica qual que é a tua missão de alma, que você consegue perceber o poder que o dinheiro exerce na tua vida e que você exerce sobre o dinheiro e sobre as pessoas. Gente, dinheiro, quando a gente fala em dinheiro, ele é só um reflexo externo, preste atenção. O dinheiro, ele é um reflexo externo de como você está internamente. Já passei por isso muitas vezes, duvidei da própria capacidade. É claro. E sempre vai duvidar da sua própria capacidade se você não tem um acompanhamento, se você não tem uma estratégia. Por isso que é tão fundamental a gente ter mentores e estar junto de pessoas que estão com os mesmos ideais. É ali que a chave começa a virar. Faz sentido? Gente, sucesso nos negócios, sucesso na vida profissional, ela começa obrigatoriamente por esse primeiro pilar, com a própria identidade. Em você identificar qual é o teu lugar no mundo. Posicionamento não é confortável, não é mesmo. Você vai passar por muitos momentos que vão te desafiar, em muitos momentos você vai precisar arriscar, e não é para todo mundo. A Grazi está pedindo, fala mais como funciona esse projeto na vida financeira, quantas etapas e quais são. Faz sentido, né, Pri? Não é para todo mundo, gente. Quando a gente fala em empreendedorismo, quando a gente fala em arriscar, não é para todo mundo. Por que não é para todo mundo? Porque o tempo todo vai ser desconfortável, todos os dias vai ser desconfortável. Vai ser desconfortável. Eu já vou falar, tá, Grazi? O crescimento é desconfortável. E muitas vezes você vai abrir uma live, inclusive, esperando um grande público, e de repente você está ali com duas, três pessoas, e na semana seguinte você está com 15, e na semana seguinte você está com quatro. Então, ela é inconstante porque a vida é inconstante e não é uma linha reta. Quem espera, preste atenção, quem espera vida reta e constante, sinto muito. É como fazer um eletrocardiograma. Morre. Todo perfeccionismo morre. Não tem mais o que fazer. Entende? Exige uma constância, muita força de vontade, muita mentalidade para que isso faça funcionar. Lembra que eu falei da sequência de funil? A captação ativa de você dar tapa a cara, de você estar aqui e se expor, de você estar aqui e compartilhar aquilo que você sabe de melhor. Só a partir desse lugar que as pessoas vão conseguir se conectar com você. Respondendo aqui o que a Grazi perguntou. Como funciona trabalhar com um projeto na vida financeira?
Qual que é o teu trabalho, Grazi, para eu entender? Que aí eu vou conseguir responder melhor. Comenta aí para mim com o que que você trabalha, que aí eu vou conseguir te responder melhor, tá? A mentoria que eu estou trazendo aqui, a mentoria F4 de crescimento profissional, ele é principalmente para quem é autônomo, para quem é profissional liberal, para quem faz assessoria, para quem é terapeuta, para quem dá treinamento. E eu também faço para quem é empreendedora, para quem tem empresas. Por quê? A partir do momento que a gente começa a identificar onde você paralisa no negócio e onde você ganha força, aí a gente constrói um plano de ação. E eu faço isso de forma individual, tá? Gerente comercial, vendas. A empresa é tua, autônoma? Você é gerente comercial, isso? Grazi, a empresa é tua? Como que funciona? Se você está em transição de carreira e você deseja saber como que você pode, através do teu conhecimento, monetizar, é isso que a mentoria F4 faz, é isso que eu faço. A gente identifica qual que é o teu melhor público, a gente identifica para quem que você deve falar, como você deve falar, e qual que é a tua melhor forma de você monetizar o teu conhecimento, tá? Cada uma aqui tem uma especialidade. Por exemplo, deixa eu citar exemplo de algumas clientes. Geralmente o teu melhor cliente é você há 5 a 10 anos atrás. Deixa eu citar um exemplo. Quando eu fiz transição de carreira, há quase 10 anos, com o que eu trabalhava? Eu era bancária. E eu comecei a identificar onde era o meu potencial de força, onde a minha missão brilhava a partir da constelação familiar. E é isso que eu ajudo as pessoas a fazer hoje. Eu ajudo as pessoas a identificar onde cresce na profissão a partir do seu mapa de personalidade. Entende? Então, para você que quer empreender, a melhor forma de fazer isso, ou para você que já é autônomo, se percebe uma inquietude, a melhor forma de identificar, Rafa, para onde eu cresço? Que eu sinto a inquietação, eu sinto que eu não estou conseguindo mais ser quem eu gostaria de ser, eu sinto que eu tenho o potencial de crescer e não consigo crescer mais porque eu estou estagnada. Então, através da constelação familiar, a gente identifica onde você cresce. Tem uma frase de Carlos Jung que ele fala assim: até você se tornar consciente, preste atenção, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você ainda vai chamar de destino. Olha que forte isso. Até você se tornar consciente. O inconsciente vai dirigir a sua vida e você ainda vai chamar de destino. O que significa isso? Nós estamos numa vida com muita obesidade de informação. É ou não é? E a gente acaba indo no automático e fazendo as coisas no automático. E aí a gente se sente sobrecarregado. E aí a gente atira para todos os lados. E muita gente que faz um monte de cursos e não sabe onde focar e como focar. E ainda vai dizer que é o acaso, que nem eu ouvi de uma cliente hoje. Ai, se o universo quiser, e coloca a culpa em Deus ainda, pelo amor de Deus. E ainda coloca a culpa em Deus. Se Deus quiser, isso vai acontecer, pelo amor de Deus. Gente, senhoras e senhores, parem de colocar o universo e Deus, seja lá o que for que vocês colocam, como culpa da não decisão de vocês. Deus não tem nada a ver com isso. Ah, se for para acontecer, vai cair aqui na minha mão. Pelo amor de Deus. Não é assim que funciona.
crescimento profissional, crescimento na vida, independência, seja onde for, independência, independência. Não é na dependência de esperar que algo de fora vai mudar. Só quando você, preste atenção, só quando você se torna consciente, só através do autoconhecimento, você se torna consciente das tuas habilidades, da tua missão de alma, para que seja possível os milagres da sua vida poder acontecer. E é só nesse movimento que a energia flui. É só quando você se torna consciente. Não é quando você está inconsciente, gente. Não é na burrice. É por isso que burrice, quando eu falo, é a falta de informação. E quem está aqui no Instagram, quem está no Zoom, parabéns. De verdade. Porque é só a partir do momento que a gente diz sim e eleva a nossa consciência que é possível a gente viver milagres na vida e perceber que é possível e que é muito mais simples do que a gente imagina. E aí tudo muda. Os resultados nunca mais serão os mesmos a partir do momento que você consegue dizer sim e consegue olhar para uma estrutura. Quer ver? Na ignorância. Claro que sim. Na ignorância as coisas não acontecem. Quer ver? Deixa eu citar um exemplo aqui, ó. Olha, eu tenho um cliente minha que está fazendo 36 mil em 10 dias. Eu tenho um cliente que ela diz assim, Rafa, eu tô com frio na barriga. Está acontecendo de verdade? Ela nunca tinha faturado 10 mil em 15 dias. Então, a partir do momento que você começa a ter consciência dos teus dons, que você começa a ter estratégia, olha aqui cliente dizendo em 10 dias R$ 8.700. E olha o ticket de cada atendimento, 2.900. Por que eu estou mostrando isso, gente? E só a partir do momento que você tem consciência dos teus dons, só a partir do momento que você tem uma estratégia e alguém te acompanhando no teu lado, aquilo que você achava que era impossível começa a se tornar possível. Faz sentido, gente? Faz sentido o que eu estou trazendo aqui para vocês? Vocês já chegaram a viver isso antes? Quando vocês achavam que era impossível e quando vocês tiveram alguém para trazer clareza, ficou muito mais simples? Hoje eu falei sobre estratégia de construção de faturamento. Quem deseja saber como essa estratégia funciona aí na sua profissão, eu vou abrir 3 horários na minha agenda, 3 horários para realizar mentoria gratuita e onde eu vou olhar junto com você como que você pode crescer, como que a mentoria funciona para a tua área. Só 3 horários na minha agenda, tá? Então, quem deseja saber como funciona a mentoria, me chama. Quem está aqui no Instagram, quem está aqui no Zoom, que aí eu mostro e eu tenho 30 minutinhos com cada uma desses 3 horários para a gente olhar de fato para o teu negócio e ver como a mentoria pode funcionar, tá bem? E anotem na agenda, dia 27 de julho, eu vou fazer um novo workshop, o nível 2 de construção da riqueza, para reconstruir a mentalidade, para faturar de verdade, para poder voltar para o teu lugar de força. É um workshop de constelação familiar. E semana que vem, no dia 6 de julho, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre como estruturar o conhecimento e criar a tua mentoria. Né, Pri? Obrigada, amor. A Pri está falando que fez a mentoria, que fez o atendimento e é incrível, já ajudou muito. Que bom, Pri. Estou bem feliz mesmo. Estou bem feliz de verdade. A Pri aqui no Instagram. Fico bem feliz mesmo.
Tá bem, gente? Então, anotem na agenda. Semana que vem a gente vai falar em como estruturar o conhecimento e criar a mentoria. E dia 27 de julho, workshop sistêmico de construção da riqueza. E quem deseja realizar a mentoria gratuita, onde a gente vai olhar juntas para o teu negócio, me chama também, tá bom? Então, me contem aí do que valeu a aula de hoje. Qual foi a ficha que caiu? Logo estaremos juntas, Pri. Logo, logo. Conta aqui para mim. Do que valeu a aula de hoje? O que você aprendeu? Por que foi importante você estar aqui comigo hoje? Qual foi a ficha que virou aí no teu coração? Vou adorar saber um pouquinho, tá bom? Compartilha aí comigo. E semana que vem, às 20h30, aqui novamente para nossa aula. Gostou muito? Abriu a mente para nossa conversa? Isso aí, amanhã a gente conversa, né, Thalita? Thalita vai ter a mentoria gratuita comigo amanhã, né? Então é isso. Beijo no coração de vocês. Muito boa noite. Adorei a presença de cada uma aqui, tá bom?